Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Orquifanáticos. Eu sou Fernando Chusca, especialista no cultivo de orquídeas, e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre as catleias intermédias. A catleia intermédia é uma planta nativa da região sul do Brasil e também se estende pela região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, sul do Rio de Janeiro ali. É uma planta que vegeta em áreas mais litorâneas, só no Rio Grande do Sul que ela adentra um pouco o território do Rio Grande do Sul, segue mais ou menos as bacias hidrográficas dali. E é uma planta, gente, que eu vou dar para vocês 3 motivos para vocês cultivarem ela aí na casa de vocês. O primeiro motivo, uma planta super fácil de cultivo. Na minha opinião, é a segunda orquídea mais fácil de cultivo dentro do gênero Cattleya. Só perde mesmo para a Cattleya forbesi. Segundo motivo, é uma planta muito adaptável, ou seja, ela aceita os mais diferentes tipos de cultivo nas mais diferentes regiões do Brasil. E terceiro, possui uma grande variedade com relação às suas flores. A cor das flores, a textura das flores, a beleza das flores é encantadora. Então vocês têm aí 3 motivos para vocês estarem cultivando a Cattleya intermédia. Pessoal, antes da gente falar do cultivo dessas plantas, de entender um pouquinho mais sobre a Cattleya intermédia, eu peço para você que não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo para mais alguém. E se ficar alguma dúvida, lembre de deixar nos comentários para que eu possa estar respondendo vocês. Então vamos ver um pouquinho sobre o cultivo dessa espécie tão maravilhosa da nossa flora brasileira. Cattleya intermédia. Alguns exemplares aqui, eu não tenho muitos, mas o que eu tenho aqui é de grande beleza e de grande importância no meu cultivo. São plantas que representam muito para mim. Então a mais bonita que vocês podem ver é essa tipo aqui que está entouceirada, bem entouceirada. Era para estar maior, mas eu acabei fazendo um corte, fazendo uma troca, e nessa troca a pessoa levou a planta e não me deu nada em troca. Eu fiquei só com o prejuízo. Mas enfim, vamos então ver um pouquinho sobre essas cattleyas, né? Melhor, sobre a Cattleya intermédia. É uma planta bifoliada, tá? Ela pode até liberar três folhas, mas não é tão comum. Em geral, ela libera 2 folhas. É do grupo ali das caneludas, como a gente chama, só que ela é mais compacta. Ela tem os pseudobulbos mais curtos do que, por exemplo, a Metistoglossa ou a Cattleya bicolor, a Tenuis, enfim. É uma planta um pouco mais compacta. Com o melhoramento genético, com o trabalho, né, algumas plantas elas podem passar ali dos 45, 50 centímetros, mas o tamanho padrão dela é 30, 40 centímetros ali no máximo. É uma planta muito versátil, se adapta às diferentes condições climáticas do nosso Brasil, então você pode ter ela de sul a norte. É uma planta que ela vegeta na região litorânea, mas ela também é encontrada em áreas de serra, nas áreas, né, de montanhas da região sul e sudeste do Brasil, adentrando para os planaltos. Então ela tem essa versatilidade de cultivo muito grande, né, o que permite aos cultivadores adaptarem essas plantas às diferentes regiões do Brasil. É uma planta que gosta assim de um ambiente um pouco mais úmido, mas ela não é tão exigente, não é uma planta que desidrata tão facilmente se o clima for um pouco mais seco. Porém, é importante que essa planta receba uma boa luminosidade. É uma planta que gosta ali de uma luminosidade que vai de sol pleno até mais ou menos uns 50%, 60% de sombreamento, tá bom? Então, é uma planta que gosta de luz de modo geral.
tá? É uma planta que gosta de boa luminosidade. Se você colocar ela num ambiente mais sombreado, o que vai acontecer? As folhas vão ficar com um verde bem mais intenso, né? Um verde mais forte, e aí você vai perceber que a planta ela está necessitando um pouco mais de luminosidade. Aqui, essa orquídea, eu tive um problema de amarelamento nas folhas, porque eu coloquei ela num ambiente de muita luminosidade e ela não estava ainda adaptada. Então eu fui colocar ela diretamente no ambiente de maior luminosidade e acabou amarelando as folhas, mas não causou queimadura, mesmo estando sobre muita luminosidade, o que achei muito interessante. Retirei ela daquele ambiente e fui aumentando a luminosidade de forma gradual. Hoje ela está no mesmo lugar que eu tinha ela quando aconteceu esse fato. Então ela se adaptou, os pseudobulbos novos vieram com uma coloração padrão da espécie, que é o verde claro, e ela está super linda. O cultivo delas aqui, gente, é bem simples, e isso que vocês vão ter que ter noção. Essas plantas, elas se adaptam às diferentes regiões do Brasil. Então, se a sua região é um pouco mais chuvosa, não utilize o musgo, não utilize um material que retém muita umidade. Já se sua região, seu ambiente é um pouco mais seco, prefira ou aumentar as regas ou você já utilizar um pouco de musgo para equilibrar o substrato. É uma planta de Mata Atlântica, então você já sabe que o bioma da Mata Atlântica é um bioma que tem um índice de chuva ali que passa de 2.000 a 3.000 milímetros por ano. É um ambiente que chove bastante e é um ambiente que tem muita umidade atmosférica. Isso não vai impedir de você estar cultivando, por exemplo, no sertão, onde o índice pluviométrico é de 600. Só que você tem que se atentar a essa questão da umidade, da rega para ela, tá bom? O substrato que eu indico, mais padrãozão assim, é a casca de macadâmia misturada com o carvão ou com a casca de pinos, ou a mistura dos três ainda. Se o seu ambiente é um pouco mais chuvoso, você pode fazer a mistura da brita ou do isopor para dar aquele balanceamento, aquela drenagem, tá? Como é uma planta que cresce rápido, então você deve colocar no fundo do vaso sempre algum produto que dê peso para o vaso, porque senão em pouco tempo o vaso tomba. É uma planta que cresce muito rápido, ela entoucera muito rapidamente e em pouco tempo você vai ter aí uma plantona no seu cultivo, tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora como que eu vou fazer o replante. O replante é uma mudinha dessa orquídea aqui. Antes de mostrar o replante, eu quero passar para vocês o que aconteceu com essa Cattleya intermédia aquinada. Então, gente, essa orquídea aqui foi um caso à parte. E isso aqui é muito importante vocês prestarem atenção. Eu utilizei muito Ciacrop nessa orquídea. Utilização de muito hormônio. O que o excesso de hormônio provocou? Um desequilíbrio morfológico na planta. Causou a morte das gemas e, em consequência disso, a planta não conseguia mais se desenvolver. Travou, gente. Travou o desenvolvimento dela. Era uma planta linda, só foi para trás, pegou fungo, né, e não progredia. Porém, a natureza é incrível, a natureza é bela. Essa planta, ela liberou algumas mudinhas, 3 mudinhas para ser mais específico, nos nós que a planta possui. Aqui não vou conseguir mostrar muito bem, mas olha só, gente. Ela liberou aqui, ó, nessa parte, nessa estrutura. Vou pegar aqui o palitinho para mostrar para vocês. Ela liberou aqui, gente. Enquanto que o normal da liberação, né, de mudas, de brotos, seria embaixo, lá perto do rizoma. É o local onde deveria surgir. Só que como morreu todas as gemas, a planta, ela disse assim, não, eu quero ficar viva e eu vou progredir, e liberou
novas mudinhas, novos cakes, e um desses cakes eu estarei replantando com vocês agora, tá bom? Então gostou do vídeo até aqui, já deixa seu like e bora para mais uma parte do vídeo. Vamos aprender como replantar então uma Cattleya intermédia. Pessoal, então a mudinha que a gente vai replantar é essa daqui com 2 pseudos bulbos. Fernando, você é louco de replantar essa mudinha só com 2 pseudos bulbos. Calma, gente, essa é uma planta à parte, é um caso à parte, é uma planta que veio de cake, tá? Não é uma muda, um corte propriamente dito. Quando é corte, a gente tem que cortar com pelo menos 3 pseudos bulbos. Vou fazer uma divisão aqui. Alguém pediu uma mudinha? Então separa 3 bulbos, conta 1, 2, 3, corta e aí você dá de presente. No mínimo, pode dar com 5, 6, 10, 20, se você tiver aí, mas no mínimo 3. Neste caso é uma mudinha que veio proveniente daquela situação que eu falei anteriormente, né, que é um caso à parte. Ela já está com geminhas, ela tem 2 geminhas, uma em cada pseudobulbo. Vamos tentar focar. Olha só a geminha aqui, gente. Focou? Uma geminha de brotação significa que logo logo ela já vai brotar. Então é uma planta que está super saudável, as raizinhas dela está bonita, e agora a gente vai mudar para esse vasinho. O vaso não é um vaso grande, exatamente porque é uma planta que ainda está em crescimento. No fundo do vaso eu vou adicionar o caco de cerâmica, tá? O caco de cerâmica, opa, peguei demais. O caco de cerâmica ele tem que ser lavado, gente, e esterilizado no cloro, porque senão você pode ter algum problema, tá bom? Agora, já feito isso, colocado o caco de telha no fundo, eu vou acomodar a planta. Essa acomodação, gente, é muito importante para que essa planta se desenvolva bem. Então eu vou arrumar as raízes dela aqui dentro, sem quebrar, sem machucar ela, e o replante vai ser com o material que eu tenho acesso aqui. Talvez não é o mesmo material que você tenha, mas o meu material aqui é a casca de pinos e o carvão na granulometria 1, tá bom? O material para essa orquídea não pode ser muito grosso. Então aqui eu já estou replantando, não vou utilizar esfagno, porque é uma planta que, no meu caso, não precisa, meu ambiente não é um ambiente tão seco. E as regas aqui eu faço de forma frequente, controlo bem as regas. Então olha só, gente, como é simples. A frente dela vai crescer nesse lado aqui, então ela vai ter bastante espaço para ela crescer ainda, por pelo menos mais 1 a 2 anos. Aqui a gente tem a plaquinha de identificação, tá um pouco sujinha. A gente vem ou coloca no lado do vasinho, ou você pode colocar na planta. Eu vou colocar uma estaquinha para ajudar a firmar essa planta, para que quando eu for regar a planta não mexa. Uma dica importante, bem legal, que eu dou para vocês: no fundo do vaso vocês podem cortar um bloquinho de isopor, mais ou menos de 5 centímetros, e coloca o bloquinho de isopor no fundo. E aí quando você for colocar a estaquinha, você empurra em cima, já em cima do isopor, que acaba fixando melhor a estaquinha e deixando a planta mais firme, tá bom? Vocês podem fazer isso para ajudar a manter a planta bem mais firminha. Aqui a gente já fez com um fitilho. Vou cortar aqui. Tá pronto. Essa planta, agora é só cuidar as regas, vai ser regas frequentes, é um material que tem boa drenagem. As regas vão ser diárias, principalmente agora que está entrando o verão. Só vou ter os cuidados mesmo com os dias que possam ficar frios ou com os dias muito úmidos. Então, é só isso. Fora isso, as regas vão ser frequentes, diárias. E quando essa planta enraizar, aí eu vou equilibrando as regas, né, permitindo que ela se desenvolva de forma, né, correta, tá bom?
Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Vou só cortar um pouco dessa estaquinha. Aqui eu já posso entrar com uma rega. A adubação é a mesma adubação que eu faço com as demais. Se você não sabe ainda que adubo utilizar, você pode utilizar um Osmocote, você pode utilizar um Basacote, você pode utilizar Himitsu, tem o Bokashi, tem o da linha da Forte, que são bem bons também, os Peters. Tem o da BIG, tem o Fert Plus, enfim, existem muitos produtos no mercado, mas sempre procura aqueles que são completos em macros e micronutrientes, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Quem não viu muito bem ainda a floração dessa menina, são 36 flores, se eu não me engano. 36 flores, isso que eu quebrei 2 hastes florais, né? Era para ter aí mais de 40 flores, mas mesmo assim tá um espetáculo. Então um forte abraço e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Isso aqui vale o like de vocês.